Olá, tudo bem com vocês? Gente, quando você tem dentro do país três poderes, você tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E a gente preza, ou o país preza, pela harmonia desses três poderes. Ou seja, enquanto mais harmonioso for a relação desses poderes, mais você tem paz, tem tranquilidade dentro do país. Só que esses poderes, eles não dependem um do outro. Eles são independentes. E tem que ser o mesmo. Por quê? Porque a independência desses poderes é que faz com que um poder não tente se sobressair sobre o outro. Então, quando um poder quer se exceder, você tem o outro para ser o equilíbrio, para ser aquele que te coloque um limite. Mas me parece que o bolsonarismo, ele veio para o poder. O Bolsonaro não está mais, mas tem muito bolsonarista no poder. Veio para testar a justiça brasileira, principalmente para testar o poder judiciário. Só que esse é um caminho perigoso. Porque quando você vai testando os poderes da República, você cria instabilidade. Você cria dificuldades. Por quê? Porque não é fácil você ter que punir alguém que está no poder, punir uma autoridade. E por que eu digo isso? Porque a gente vem vendo, desde que o Bolsonaro ascende ao poder, o que a gente vem observando? Que eles testam a justiça o tempo todo. E que parece que esse tipo de conduta adotada pelo meio bolsonarista é um meio que leva a uma bagunça institucional e constitucional. A gente precisa ser intolerante a esse tipo de comportamento. Como a gente diz na linguagem popular, tolerância zero para esse tipo de comportamento. Por que eu estou dizendo? Porque repare que na eleição para a Prefeitura de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador. Você está falando de alguém que está fora do poder, está no poder. O governador não é de qualquer estado de São Paulo. Que disse que o PCC pedia votos para Guilherme Boulos. Direcionava. E claramente o governador cometeu um crime eleitoral na boca da urna. Mas pergunto, o que foi que aconteceu com o governador até agora? Parece que nada. Nós estamos vendo o desastre que o governador está cometendo na conduta quando o assunto é segurança pública. Isso, inclusive, merecia algum tipo de punição. Inclusive, ele não quis que policiais usassem câmeras. Que especialistas vêm dizendo que, para bons policiais, as câmeras nos seus uniformes só os protege. É bom para a polícia. Porque aí você consegue exatamente ter a real noção de que tipo de trabalho está sendo feito. E a gente vê o que está acontecendo. Inclusive com um policial arremessando um homem de cima de uma ponte. Vimos uma senhora ser agredida. Então, exageros estão sendo cometidos. E o que vai acontecer? Parece que até agora não vimos absolutamente nada. Jorge Seife, que diz que foi pouco ter jogado de cima de... Como é que ele falou? É um prêmio jogar de cima de uma ponte e cair em um córrego. Poderia ter sido de um penhasco. E o que vai acontecer?
Lembra da Damares Alves, quando inventou aquela história lá da ilha de Marajó? O que está acontecendo com essas pessoas? Então, eles testam a justiça, principalmente quando eles estão no poder, porque está falando do Tarcísio, governador do estado de São Paulo, Jorge Seife, um senador da República, Damares Alves, que foi ministra do governo Bolsonaro, sem contar muitos outros, Nicolas Ferreira, que passam da conta. Pelo menos nesse caso o Nicolas foi punido porque chamou o Lula de ladrão, foi pelo menos denunciado. Mas testar a justiça dessa maneira é muito ruim e perigoso. Por quê? Porque o que se alega, por exemplo, no caso do Tarcísio, qual que é a alegação? De que aquilo que ele fez não interferiu no resultado eleitoral. Mas a questão não é se interferiu. A questão é que crime foi cometido. Jorge Seife comete crime quando faz todas as declarações que fez. Inclusive, falando da própria justiça brasileira. Mas o que está acontecendo? A gente está com dificuldade de punir. Inclusive, a gente reconhece que há uma demora muito grande em punir essas pessoas. Primeiro, porque eles estão no poder. Segundo, porque estão organizados. E segundo, que é uma turma que faz muito barulho. Muito barulho. E eles hoje têm maioria no Congresso. Eles dificultam a vida da justiça. Eles pedem impeachment de Alexandre de Moraes. Quer dizer, eles além de não respeitarem a justiça, eles ainda pedem que alguém que está tentando fazer a justiça, esse seja punido. E que eles saiam ilesos. Então, para a gente está ficando uma coisa insustentável. E o que precisa acontecer? A justiça precisa começar a criar, vou usar um termo aqui, coragem de punir. Porque senão, o que a gente vai ver daqui para frente é esse tipo de comportamento se alastrando. É virando comum e corriqueiro. Principalmente quando você está falando que a eleição de 26 está às portas. E é claro, evidente aqui para todo mundo, que eles não querem o Lula como presidente de novo. E se a gente viu o que fizeram em 22, a gente não pode esperar coisa muito melhor em 26. Não pode esperar deles que eles façam um processo eleitoral limpo. Porque demonstram que não trabalham dentro desse campo. Eles querem o campo do extremismo, do ataque vil, dos xingamentos, das ofensas, das mentiras. Porque se tem uma coisa que essa gente não suporta, é os seus adversários políticos no poder. Então, a justiça brasileira precisa começar a fazer um papel eficaz, que é não tentar achar uma justificativa. Ah, ele disse isso, mas isso não afetou em nada. Não. O que tem que ser analisado é: foi cometido, por exemplo, no caso do Tarcísio, um crime eleitoral? Foi. Então você pune. Jorge Seife teve uma conduta em escrever aquilo e dizer aquelas coisas? Não. Então precisa ser punido. Independente do que aquilo trouxe ou não de benefícios, de malefícios. Isso não importa. Então o nosso dever como justiça é punir. Porque só na punição você começa a conter essas pessoas, a pôr barreiras, a impedir que elas façam da forma com que acham melhor. Ou a gente age assim,
ou mesmo com Bolsonaro fora do jogo político. O Bolsonaro pode estar fora do jogo político, mas o Bolsonaro está mais vivo do que nunca. E o nosso dever é fazer com que essa gente seja contida. Para que, se eles querem estar no jogo político, ok, cumprindo regras, obedecendo as normas. Porque se não for assim, nosso processo eleitoral daqui para frente tende a ficar ainda mais áspero, mais difícil. E a justiça vai começar a cada dia ter mais dificuldade de conter o avanço dessas pessoas. Então, por isso, pedimos que se dê um basta nisso e que a justiça brasileira puna todos aqueles que querem trazer esse tipo de comportamento para dentro do jogo político brasileiro. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, já ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro. Ajude-me nesse trabalho cotidiano, tá bom? Muito obrigado.